Esqueça seu nome. Esqueça seus sonhos individuais. Aqui, a quase 4.000 metros de altitude, onde o ar é rarefeito e corta os pulmões, você é apenas uma peça em uma engrenagem colossal. Abra os olhos. Não há poluição, apenas o sol perfurando o céu azul profundo e a sombra das montanhas sagradas, os apos, que vigiam cada passo seu. Você não é livre. Sua vida, sua força e seu destino pertencem ao Estado, ao filho do Deus Sol, o Sapa Inca. Bem-vindo ao Tal Antinsuyo, o império das 4 direções. Um mundo sem dinheiro, sem propriedade privada para o povo e sem fome. Mas essa segurança tem um preço. O império te dá comida, proteção e um lugar no cosmos. Mas em troca, exige seu suor, sua obediência e, se necessário, seu sangue. Não há como subir de posição. Você nasceu Hatun Runa, um homem comum, e morrerá assim. Sua existência não é uma jornada pessoal, mas um tributo. E o seu primeiro pagamento é hoje, ao amanhecer, com o trabalho que te espera lá fora. Prepare-se. O sol já nasceu. Sua identidade não começa em você, mas na sua comunidade. O Waiyu. Esse é o núcleo que te define. Vocês são dezenas de famílias vivendo juntas, compartilhando a mesma terra ancestral, que na verdade não pertence a ninguém. Ou melhor, pertence ao Inca. É no Waiyu que tudo se resolve. O trabalho é dividido, os alimentos são distribuídos e os casamentos são arranjados. Muitas vezes por um oficial do Império, para garantir a produtividade. A vida é coletiva, a sobrevivência é mútua e a privacidade é um conceito que não existe. Se um adoece, todos ajudam. Se a colheita de um falha, todos dividem. Você não vive para si, você vive para o seu Waiyu e o Waiyu vive para o Império. É uma rede de segurança poderosa, mas também uma gaiola, sem grades. Hoje, um oficial do Império chegou ao seu Waiyu. Ele não veio para conversar, veio para convocar. Você foi escolhido para a vida. O imposto de trabalho que todo homem saudável deve pagar. Não há salário, apenas a obrigação. Talvez você passe os próximos meses construindo um trecho da estrada real à beira de um precipício ou carregando pedras para um novo templo em Cusco. Ou pior, talvez seja enviado para lutar em uma guerra distante de onde muitos não retornam. Seu corpo não é seu, é uma ferramenta do Sapa Inca. Reclamar é traição, recusar é a morte. Você abaixa a cabeça, pega suas poucas coisas e se despede da sua família. O Império chama e você deve obedecer, sem questionar, até que seu tempo de serviço acabe, ou sua vida. Sua casa é um retângulo de pedras encaixadas, com um teto de palha. É um cômodo único, escuro e sem janelas, que você divide com toda a sua família. Não há camas ou cadeiras. O chão é de terra batida e vocês dormem sobre esteiras de junco. O fogo no centro do cômodo é a única fonte de luz e calor, e a fumaça irrita seus olhos e pulmões constantemente. A privacidade é um luxo desconhecido. Você come, dorme e vive a poucos palmos de seus pais, irmãos e por vezes de alguns porquinhos da Índia, que são criados ali mesmo, no chão. Este não é um lar como você conhece. É um abrigo funcional, frio e coletivo. É o seu lugar no mundo e não há outro para onde ir. Lá fora, cortando vales e subindo montanhas, passa o Capaquinhã, a grande estrada Inca. São artérias de pedra que conectam o império de milhões de pessoas. Você talvez nunca viaje por elas, mas sua vida depende delas. É por ali que os exércitos marcham, que os oficiais chegam e que os recursos fluem para a capital, Cusco. Para construí-las, homens como você empilharam pedras sob o sol escaldante e o frio cortante. Ergueram pontes suspensas sobre abismos que desafiam a coragem e abriram túneis na rocha viva. A estrada não é um convite para viajar, é um lembrete constante do poder e do alcance do Sapa Inca. Não há como escapar do seu olhar. O mundo em que você vive está vivo. A montanha que te observa não é só pedra, é um apo, um espírito protetor. O rio que corre no vale não é só água, é uma huaca, uma entidade sagrada. E o sol que te aquece, o Deus Inti, é o ancestral divino do Sapa Inca, a fonte de toda vida e calor. Você não apenas acredita nisso, você sente. Cada dia é uma negociação com essas forças. Você oferece uma folha de coca à terra antes de mastigá-la, derrama um pouco de tixa no chão antes de beber, em um sinal de respeito.
Ignorar os deuses, ou pior, ofendê-los, é convidar a seca, a doença e o caos. Sua vida é governada por um panteão invisível que exige constante reverência. Quando seu corpo falha, não há um hospital para onde correr. Você procura o Rampikamayok, o curandeiro. Ele não separa a doença do espírito. Para ele, uma febre pode ser tanto uma infecção quanto um castigo divino. A farmácia dele é a natureza. Ele conhece centenas de plantas, cascas que combatem a febre, ervas que acalmam o estômago e, claro, a sagrada folha de coca, que não só te conecta aos deuses, mas também serve como um poderoso analgésico, capaz de aliviar dores e permitir procedimentos. A cura é uma negociação arriscada, uma mistura de conhecimento botânico profundo, rituais e fé. Muitas vezes funciona, outras vezes os deuses simplesmente não te ouviram. A lei do império é simples, direta e repetida para que ninguém esqueça. Ama sua, ama Lula, ama Keia. Não roube, não minta, não seja preguiçoso. Essas 3 regras são a base de tudo. Roubar é um crime contra o Inca, pois tudo pertence a ele. Mentir quebra a confiança que sustenta a sociedade. E a preguiça é a pior das ofensas, pois enfraquece o coletivo e desafia a ordem do Estado, que depende do seu trabalho para existir. Não há códigos complexos ou advogados. A lei é moral, absoluta e sua aplicação é rápida. Você não tem o direito de falhar. A obediência não é uma escolha, é a única condição para a sua sobrevivência. O império não cresceu por acaso. Ele foi construído com estratégia e força. Quando o exército inca chega a um novo território, ele é uma visão avassaladora. Dezenas de milhares de guerreiros disciplinados, movendo-se em ordem pelas estradas, armados com maças, lanças e fundas que atiram pedras com precisão mortal. Primeiro, eles oferecem a paz. Aceitem o Sapaíca, paguem seus tributos e vivam. Se a resposta for não, a aniquilação é metódica e certa. A guerra inca é uma extensão da sua organização. Eles não apenas conquistam a terra, eles a dominam com uma eficiência aterrorizante, usando o terreno andino a seu favor de uma forma que nenhum outro povo consegue. Nos últimos anos, o mundo parece instável. Cometas rasgam o céu à noite. A lua aparece cercada por anéis de sangue. E os sacerdotes falam de presságios sombrios em suas visões. Há um sussurro antigo sobre o retorno do deus Viracocha, que viria do mar. E então, eles chegam. Homens pálidos, com pelos no rosto e corpos cobertos por um metal reluzente que o sol faz brilhar. Mas não vêm a pé. Montam bestas enormes e velozes que você nunca viu e carregam bastões que cospem fogo e emitem um som de trovão que abala a alma. Eles não parecem homens, mas seres de outro mundo, talvez os próprios deuses vingativos das profecias. O medo se espalha mais rápido que qualquer chasque. O império ruiu. Não foi apenas o aço espanhol ou o barulho dos canhões, foi uma tempestade perfeita. A guerra civil entre os irmãos Huáscar e Atahualpa já havia sangrado o império por dentro, deixando fraco. Depois veio um inimigo invisível e muito mais mortal, a varíola. Trazida pelos europeus, a doença varreu populações inteiras que não tinham defesa, matando mais que qualquer exército. O Tahuantinsuyo, que parecia eterno e invencível, desmoronou sobre suas próprias rachaduras. O ouro foi saqueado, os templos foram destruídos e o Filho do Sol foi executado. O mundo, como você o conhecia, acabou em fogo, praga e traição. Mas o império caiu, o povo não. O eco dos incas ainda ressoa hoje nas altas montanhas dos Andes. A língua quechua, imposta para unificar, sobrevive em milhões de vozes. Os terraços de pedra ainda alimentam comunidades. As técnicas de tecelagem, a música e a profunda conexão espiritual com a Pachamama, Mãe Terra, continuam vivas. O passado não está apenas nas ruínas de Machu Picchu. Ele pulsa no sangue e na resistência do povo andino. O império se foi, mas a sua alma permanece. Este não é apenas o fim de uma história, mas o começo de uma nova compreensão. Para não deixar esse eco desaparecer, inscreva-se no canal para continuar descobrindo os segredos das grandes civilizações.
ative o sino para ser o primeiro a saber quando um novo capítulo do passado for revelado. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir as histórias que resistiram ao tempo. O Império Inca pode ter caído, mas sua herança está mais viva do que